Boas pessoal, ontem dia 3 de março a AMD fez um evento virtual onde no fundo fez dois anúncios. O da RX 6700 XT e a disponibilização do AMD Smart Access Memory ou Resizable VAR nos CPUs Ryzen 3000. Este anúncio do Smart Access Memory nos Ryzen 3000 não é nada mais que isso, é o Resizable VAR que vai ficar disponível nos Ryzen 3000 e isto é no fundo uma reação à Nvidia e à Intel que vão disponibilizar o Resizable VAR na sua gama de GPUs e CPUs. E não há mais nada a dizer. Mas o outro anúncio, o da RX 6700 XT, trouxe uma placa gráfica que é bem capaz e se tiver um bom preço será uma boa aquisição. Esta RX 6700 XT assenta na arquitetura RDNA2 da AMD, que traz ganhos bastante grandes em relação à anterior arquitetura à RDNA, e nesta placa nós vamos ter 40 unidades de computação, ou Compute Unities, e 40 cores de Ray Tracing numa configuração com 2560 shader processors. A um Game Clock de 2424 com um Boost Clock de 2581 MHz. A nível de memória nós vamos ter aqui 12 GB de GDDR6 a 16 GB por segundo, num bus de 192 bits que dá uma largura de banda de 384 GB por segundo. O Infinity Cache aqui, em relação às RX 6800, vai ser um pouco reduzido. Vamos ter aqui 96 MB de Infinity Cache, com um Total Board Power de 230 watts. O preço irá ser de $479, que não se traduz para 396 euros, como já é habitual, numa altura ideal em que iria haver estoque destas placas. A nível de preços em Portugal, iria rondar aí os 510 euros, mais ou menos. Nesta altura, não sabemos, porque há uma grande falta de stock, placas gráficas, mas a AMD prometeu que com esta placa as coisas iriam mudar e que tem stock suficiente para o dia 18 de março, que é o dia de lançamento desta placa gráfica. Eu não acredito que irá haver stock, e mesmo em relação às RTX 3060, eu pensei que iria haver stock inicial a bom preço, mas que iriam desaparecer muito rápido e que depois os preços iriam aumentando, como tem acontecido em todas as placas gráficas. Não foi isso que aconteceu. A RTX 3060 saiu a preços brutais e dá-me a impressão que há aqui algumas lojas que se estão a aproveitar um pouco desta necessidade de placas gráficas para subir os preços. Em relação aqui à RX 6700 XT, nós vamos ter uma vantagem grande, que é haver modelos de referência com preços controlados pela AMD. E eu penso que nesta data inicial, de 18 de março, ou um dia depois, conforme as lojas conseguirem disponibilizar os artigos nos sites, nós iremos ter esta RX 6700 XT a bom preço e ao preço prometido pela AMD, que após desaparecerem as primeiras unidades, irá subir por aí acima até os 650 ou até mais, mas com o estado desta situação, se esta placa ficar só pelos 650 ou até 700, é um excelente preço, porque tudo o resto está a preços brutais e que não devem ser compradas a esse preço as placas. Eu na altura era para fazer um pequeno vídeo sobre a RTX 3060, mas decidi não fazer porque é uma placa que é fraca, não é de todo uma placa que se aconselha a comprar aos 750 euros que estão a pedir por ela, e eu em princípio consegui arranjar uma Gigabyte RTX 3060 Vision para testar. Vamos ver, eu não sei se consigo tê-la, mas em princípio sim, e depois irei comparar com os benchmarks todos que tenho das outras placas. E a RTX 3060 é uma placa que tem um desempenho inferior ou muito perto de uma RX 5700 XT, que custava na ordem dos 450 euros, e houve grandes promoções com ela até a 350 euros. Eu ainda comprei um ou dois modelos a 350 euros e neste momento estamos a ter esse nível de desempenho por 750 euros. O que é tudo o que não queríamos, e nós não devemos alimentar esta escalada de preços. Por isso, eu quero ver se para a semana consigo publicar o vídeo da RTX 3060 para vos mostrar isso, que é uma placa que é inferior à RX 5700 XT, e esperemos que lá para dia 18 tenhamos algum stock destas novas placas da RX 6700 XT para pelo menos acalmar aqui o nosso fogo gamer, que por esta altura anda de rastos. O desempenho desta RX 6700 XT irá ser muito equivalente a uma RTX 3070 e
por consequência uma RTX 2080 Ti, e só por aqui vê-se o ganho que a AMD conseguiu fazer com esta placa. Nós vamos ter o mesmo número de shader cores e de unidades de computação e vamos ter um ganho brutal em relação à anterior RX 5700 XT, por um preço ligeiramente acima, e aqui a AMD está a falhar um pouco, porque esta placa poderia custar o mesmo de que custou a RX 5700 XT, e a AMD conseguia bater de longe a Nvidia, e eu tenho quase a certeza que no futuro isso irá acontecer, que esta placa vai baixar de preço, mas a AMD não tem incentivo nenhum para o fazer nesta altura. Qualquer modelo que coloque no mercado desaparece, então não há incentivo nenhum para ter esta placa a bom preço. Só como um à parte também, a oferta do router que eu tinha a decorrer até final do mês de fevereiro do Honor Router 3 já terminou. Quem ganhou o router foi o Diogo G. Eu já o contactei e já enviei o router para ele. A intenção desta oferta era tentar aumentar um pouco a minha base de subscritores, mas não resultou. O crescimento do canal manteve-se mais ou menos como tem vindo estar até aqui, mas pronto, seja como for, fica uma oferta para a comunidade e só vos tenho a agradecer a vocês por me acompanharem aqui nesta viagem e ter começado de tão pouco e como quase uma brincadeira e neste momento estar perto dos 2000 subscritores, e a ideia é continuar e tentar fazer mais vídeos para vocês. É um hobby que eu gosto muito, o hardware e o gaming sempre foi duas atividades que eu sempre gostei e que sempre me interessaram muito e eu quero continuar a fazê-lo. Em relação aqui à RX 6700 XT, eu vou tentar também adquirir uma quando ela sair, esperemos que consiga, e vocês já sabem como é, gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.